Graça e paz, maravilha do Senhor, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro, café hoje até com a bolachinha, glória, olhando no cafezinho da vovó, para lembrar dos tempos passados, glória a Deus. Faltando só 3 café com Deus para inteirar 1000. Tô chegando lá, hein, gente? O que é o café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Muito bem. O café de hoje está em Apocalipse, capítulo de número 2. Isso aí. Versículo de número 4. Ok? Muito obrigado a você que tem curtido nossos vídeos, dado aquele gostei, aquele joinha, né? 3 parece que está faltando com esse de hoje. Daqui a pouco falta só 2, né? Só amanhã e depois de amanhã chegamos a 1000. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, tivemos uma alta lá. Obrigado, pastora Rosaura Marques, pedindo aí nos grupos, amigos, tiveram se inscrevendo no nosso canal. Maravilha. Vamos subir aí a nossa inscrição, me ajuda aí, gente. Maravilha, hein? Você sabe que o YouTube analisa isso tudo. Números de inscritos, números de pessoas que deram gostei, aquele joinha, por isso que eu te peço sempre. Número de pessoas que compartilharam o vídeo e número de pessoas que estão comentando o vídeo. Então, qualquer palavrinha que você coloca aí embaixo, você me ajuda, ok? Fala para mim de onde você está assistindo, gente, aonde está chegando o Café com Deus aí, manda para mim aí. Cidade e estado, ok? Grande, poderoso é o nome do Senhor que nos fez chegar até aqui. Vamos lá. Está escrito lá em Apocalipse 2, versos 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eita, glória! Eita! Você se lembra quando você se converteu? Quem se lembra? Eu me converti há 40 anos atrás, eu me lembro muito bem. Como que você lia a Bíblia? Como que você todos os dias tinha gosto, desejo de ler? Como que você aplicava isso à sua vida? Eu me converti lendo as Escrituras. Eu me lembro o efeito que essa palavra fez na minha vida. Foi muito grande, mexeu muito com as minhas estruturas, né? Com os meus conceitos. Você se lembra quanto que você orava? Você queria estar mais junto de Deus pela oração? Você se lembra o quanto você participava da igreja do Senhor? O desejo, o prazer que você tinha de ir à casa do Senhor? Olha, nós começamos uma campanha na nossa igreja, né? Que fala sobre isso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, é tempo de avivamento, é tempo de renovo. Porque veja que o Senhor está advertindo a sua igreja. Ali existia um povo e que praticava as boas obras. Veja só, né? O que Jesus quer dizer aqui para eles? 3 palavrinhas chaves que nós vamos já entender. Mas eu vou ler do versículo 2 ao 5, porque a gente leu o 4, né? Então, texto sem contexto é mero pretexto. Vamos lá. Vamos pegar o texto que pega do versículo 2 ao 5. Eu conheço as tuas obras, Senhor Jesus dizendo, o teu trabalho e a tua perseverança,
e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só. Aí o Senhor entra agora com uma reclamação dessa igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Versículo 5. Ele traz advertências, que são 5 palavrinhas para nós despertarmos aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Então, olha só, lembra, pois, de onde caíste. Então, a primeira palavrinha é lembra-se. Aí ele diz, lembra de onde caíste? Aí ele diz, arrependa-te. Então, olha, ele desperta para trazer a lembrança, desperta para arrepender-se. E ele diz, e pratica as primeiras obras. Ou ele está dizendo, volta ao primeiro amor, né, as primeiras obras. Amém? Volta às primeiras obras. Repete, né, aquilo que você era, como você era, quanto você buscava, quanto você se interessava pelas coisas de Deus, quanto você dava ouvido a Deus pela sua palavra, pela leitura da Bíblia Sagrada, você guiava a sua vida, os seus passos. É isso que Deus está dizendo aqui. Quanto você era mais íntimo de Deus pela oração. E o tempo passa, né? Eu me lembro aqui do amor que Mical tinha pelo rei Davi. Era um amor, né? Uma paixão, apaixonada por ele. Embora era sua irmã que tinha sido prometida, né? Merabe, mas que o rei Davi deveria ter direito a ela, porque quando ele enfrentou o gigante Golias, a promessa era isentar a família de impostos, dar muitas riquezas ao homem que vencesse e ainda por cima se tornar genro do rei, casando-se com a sua filha. Mas o tempo passou, Saul não cumpriu, dando a sua filha mais velha para outro homem, outro soldado. Mas como Saul descobriu que a sua filha, Mical, era apaixonada por Davi, veja só. O que ele pensou? Um bom momento para mim, porque ele estava com ciúme de Davi, que venceu o gigante Golias e que venceu várias batalhas e era aclamado pelo povo. Então, percebendo que o Senhor, Deus, estava rejeitando a ele e que tinha escolhido Davi, ele então trama algo. O que ele faz? Eu colocarei um desafio para ele. Porque ele ouviu falar, quando a primeira filha que ele tinha prometido não deu para Davi, que Davi dizia não ser digno de ser genro do rei, porque não tinha condição de pagar o dote, que era muito alto. Geralmente um rei pedia um dote muito alto. Então ele não tinha condição, ele era pobre, mas o rei lembrou agora, falou, opa, é o momento agora que eu vou colocar um desafio para esse camarada matar 100 filisteus, ele sozinho lá matar 100 filisteus e trazer, né, circuncidá-lo, trazer o prepúcio deles, né, até mim, e com isso ele vai arriscar sua vida e vai ser morto. Mas Davi fez muito mais. Davi trouxe 200 ao invés de 100. Ele trouxe 200 do que o rei tinha desafiado ele para pagar o dote. Casou-se com Mical. E aí? Agora parecem que estavam felizes, mas a inveja do rei, o ciúme dele, era tão grande que ele via Davi como inimigo, porque o Senhor se agradara de Davi.
E então ele trama matá-lo, já tinha jogado até uma lança contra ele e ele se esquivou, pegando na parede. E agora que ele vai para casa, o rei manda uma comissão de soldados ir lá e diz: quando ele amanhecer, mate-o. E aí, o que acontece com Davi? Mical soube e, apaixonada por ele, contou para ele: meu pai trama te matar pela manhã, então foge à noite. E fez ele descer pela janela e fugir. Enquanto isso, ela pegou uma estátua, né, um ídolo de adoração do seu pai, e deitou lá e cobriu ele, e colocou lá, né, para enganar. E quando os soldados bateram na porta bem cedo, ela disse: ele está doente. E eles foram lá, a comissão, avisar Saul que Davi estava doente. Ele disse: me traga ele assim mesmo, porque eu quero matá-lo. Quando entraram lá, só estava a estátua. Avisaram o rei, que ficou indignado com a sua filha por defender Davi, mas ela mentiu para proteger. E ela disse, para proteger a vida de Davi, ela disse: ele me ameaçou de me matar se eu não ajudasse ele a fugir. O tempo passa, o rei Saul deu a sua filha para outro homem, um milionário, apaixonado por ela, né, para que ele pudesse ter vantagens com aquele casamento. E Davi viveu num deserto por 16 anos, fugindo do rei Saul. Até que Saul foi morto numa batalha. E aí você conhece a história, quando Davi é agora aclamado rei sobre Hebrom, sobre, né, Judá, sobre Judá e sobre Benjamim, sobre 2 tribos, ainda faltavam 10. Aí houve uma aliança entre eles para que juntasse todos os estados e Davi se tornasse rei. E naquela aliança que foi feita, ele disse: eu só aceito com uma condição, que me traga a minha esposa, Mical. Parece que ele ainda tinha amor por ela, né? Mesmo que ela tinha sido casada com outro homem. E aquele homem que ela foi casada chorou muito, vinha atrás chorando, quando a sua esposa foi levada para ser entregue a Davi. Ele era apaixonado por ela. E aí, quando ela está com Davi, aí, por que eu conto essa história aqui? Para você entender algo. Ela, quando Davi agora manda buscar a arca de Deus e trazer para Hebrom, para onde ele ia assentar o seu trono, e ele com festividade, com alegria, né, tocando trombeta, a trombeta era tocada, sacrifícios eram feitos a Deus, e Davi tira a sua capa de majestade, né, sua roupa de majestade, e fica uma estola, que é uma roupa sem manga, comprida, sem manga, né, mais curta, não tão até o pé. E então ele dançava com alegria, adorando a Deus. Quando Mical viu aquilo pela janela, e ele, Davi, já havia abençoado todo o povo, dado pão e carne para todos eles, fartura para todo o povo, ele designou isso em gratidão a Deus, por causa da arca da aliança. Quando ele chega em casa para abençoar a sua casa, a sua mulher vem com palavras amargas, dizendo que ele estava dançando para aparecer para as servas, ela com ciúme, morrendo de ciúme, e, além de tudo, desconsiderou a adoração de Davi a Deus, e ele teve que lembrar: eu fui escolhido para ser o rei de Israel. Seu pai foi rejeitado, eu fui escolhido antes de seu pai. Ele quis dizer que desde o ventre Deus havia escolhido ele. E ela, com aquela amargura toda, ele dizendo: eu muito mais me humilharei perante o Senhor, né,
Me rebaixarei sim para adorar o seu nome, para exaltar o seu nome. E diz a Bíblia que ela morreu, depois com os anos, claro, né? Mas sem gerar filhos. Não foi a maldição de Davi. Davi não proferiu maldição sobre ela. Mas Davi apenas, né, disse: as servas que você está criticando, eu serei honrado perante elas. Mas, veja só, ele levando a bênção para sua casa, ela vem com aquelas palavras duras contra ele, acusando, né, de coisas, de inverdades, de mentira, porque ele não estava dançando para aparecer, pelo contrário, ele estava, né, muito alegre, muito feliz, dançando, saltitando na presença do Senhor. Agora veja que ponto que chega, né, quando uma pessoa que era apaixonada lá atrás, que defendeu e se colocou do lado de Davi até contra o seu pai. Entenda bem. Essa mulher que eu não sei o que aconteceu com ela, que ela ficou de um modo amargurada. Embora Davi não esqueceu dela, porque ele teve que ficar fugindo do seu pai. Mas só depois que ele reinou, ele toma o trono, ou seja, que ele é empossado no trono, depois que o pai dela tinha morrido, ele não esquece, ele manda buscar ela. Mas parece que ela está fria, parece que ela está, né, redia, ela está como uma geladeira, o amor dela agora, que deixou de ser um amor sadio, saudável, para virar uma ciumeira besta. Né? Tem gente que é assim, que o ciúme torna a pessoa narcisista, torna a pessoa dominadora, sufoca o outro. Olha que situação. Deixou de ser amor para ser uma pessoa que agora trouxe um peso para Davi, acusando ele. Né? Você está com, usa até um termo, uma palavra pesada, né? Um devasto. Você está, o que você está fazendo perante essas mulheres. Então, ponto que chega. Quanto esfria uma pessoa, o amor dela. Falei isso para você entender que a gente precisa de rever os nossos conceitos e voltar ao primeiro amor. Por isso que a Bíblia diz: lembra aonde caíste, arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Certo? Então isso em tudo serve para nós. É um exemplo dela aqui, eu citei para você entender que assim como nós com Deus, né, nós não podemos deixar de amá-lo e ter essa intensidade de servi-lo e de querer ler a sua palavra todos os dias, e de querer orar todos os dias, e de querer reservar um tempo com Deus todos os dias. Nós precisamos disso, de ir à casa do Senhor, de congregar, de adorar o seu nome, de viver uma vida de adoração. Nunca perder aquele primeiro amor, como essa filha de Saul, né, casada com Davi, a primeira esposa dele, veja só. E que ele não esqueceu, mas alguma coisa fez que o tempo, né, fez ela esfriar, de tal maneira que ela virou uma acusadora, um peso na vida do rei Davi. E que isso não aconteça conosco. Nós venhamos aprender com esse exemplo a ser, sempre viver ao primeiro amor. Aquele que, quando eu vi a minha namorada, a primeira vez, que hoje é minha esposa, meu coração, né, bateu mais forte. Meus olhos ficaram encantados e eu procurei impressioná-la, né, comprando a melhor roupa, sabendo que o lugar que ela ia, para me encontrar com ela. Perfume, bom perfume, por quê? Porque queria agradá-la. Aquela bala house, que cabelo bem arrumado, né? Oh, meu Deus, assim é com Deus. A gente tem que sempre continuar vivendo o primeiro amor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai, te amamos, te adoramos. Desperta aquele que perdeu esse primeiro amor para viver esse amor intenso.
teu nome seja glorificado em tudo e o Senhor seja o Deus, ó Pai, aquele alvo número 1 da nossa vida. Nunca venhamos esquecer de Ti, porque toda fonte de bondade, de riqueza e de bênção vem do Senhor. Toda dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida, diz a Tua palavra. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa com toda sorte de bênção. Obrigado por cada um que nos acompanha no Café com Deus, os novos inscritos que nos acompanham. Que a graça envolva os seus corações e o coração venha arder. Como foi pregado ontem a Tua palavra na nossa igreja, na nossa híbrida sede, venha arder o coração, voltando às primeiras práticas, ao primeiro amor. Que o Senhor abençoe a todos no poder do nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Faça o seguinte, para me ajudar, compartilha aí, ó. Toca aí em compartilhar. Aleluia.